Oi, gente, tudo bem? Hoje, de uma forma meio dinâmica, né? Não estamos na sala de aula, mas o conhecimento é o mesmo. Então, só para a gente mudar um pouco a forma de transmitir o ensino nesse período remoto. Então, hoje vai ser um bate-papo sobre um assunto muito importante, a Primeira Guerra Mundial. Então, eu já peço que você pegue o seu caderno, pegue a sua caneta para a gente fazer anotações, que vai ser muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o que levou à Primeira Guerra Mundial, que na época não era chamada de Primeira Guerra Mundial, uma vez que não tinha essa ideia de que ia ter uma segunda. Então, o conceito era Grande Guerra, então chamava-se de Grande Guerra. Outra coisa, por que foi mundial? Porque envolveu um maior número de países, principalmente influentes, né, no globo, no planeta, nessa guerra. Não quer dizer que envolveu todos os países do mundo, né, foi o mundo todo lutando, não. Mas os principais países influentes no globo terrestre na época, né, países da Europa, Estados Unidos, como se envolveram nisso, teve então essa ideia do mundial, né? Então vamos entender um pouco o que levou a essa guerra. Então a gente precisa entender que um dos principais fatores foi o imperialismo, né? A busca por terras. A Europa, ela criou lá do século, lembra? Do século, se não me engano, 14, de 1500, né? Desde 1400 já inicia o processo de busca de novas terras. Então, o Brasil foi descoberto, toda a América foi colonizada e tudo. Já no século XIX, a gente tem o período do imperialismo, né? As partilhas das terras de outras nações pelos europeus. A África, por exemplo, que era extraída muita matéria-prima, uma vez que a Inglaterra já tinha tido a Revolução Industrial, ou seja, o mundo já estava se industrializando, então a busca por matéria-prima foi muito importante. Professor, o que é matéria-prima? É a matéria para se fazer outras coisas, né? A primeira, por isso o nome prima, né? O primeiro material que dele se faz outros produtos. Por exemplo, para fazer uma cadeira, você precisa de ferro. Ferro é a matéria-prima. Para fazer vidro, você precisa de areia. Para fazer uma coisa, um objeto, você precisa de uma matéria-prima. Essa matéria-prima era muito valiosa para as indústrias. Então eles buscavam em outros lugares, e essa busca de terra começou uns conflitos, porque alguns países tinham mais terras do que outros, tinham mais controle do que outros, a Inglaterra. Então começa um conflito e uma busca por conseguir mais terra para ter mais busca de matéria-prima, mais riquezas e mais controle da economia local. Então isso já começa a ter um desconforto entre os países, né? O pan-eslavismo e o pan-germanismo, que é a ideia de que o pan-eslavismo é a união de todos os países de língua eslava unidos fazendo uma grande nação, para ter mais poder, para ter mais influência, e a mesma ideia com os países de origem germânica, os alemãos, os arianos, né? A raça ariana, e daí vem os princípios para a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades de Hitler, a gente já vê que inicia nesse período. Então, esse era o contexto, né, do imperialismo, o pan-eslavismo e o pan-germanismo contribuiu também para isso, né? O período da paz armada também, que foi o período antes da guerra. E por que paz armada? Porque, embora foi um período onde nenhum houve conflitos, os países estavam desenvolvendo seu material bélico de armas, né? Bélico é o sinônimo de arsenal, né? Armas. Então, por isso que o nome Paz Armada. Ninguém brigou nesse período antes da Primeira Guerra Mundial, mas estava todo mundo se armando para um possível confronto. Então, a gente tem o imperialismo, a gente tem o pan-germanismo e o eslavismo, e também a gente tem o nacionalismo, né? A ideia de o meu país, e pelo meu país eu vou defender, né? Aquela coisa, meu país é melhor, buscar mais poder para o meu país. Então, essa ideia foi construindo, tá? Dentro da cabeça. Então, a gente vai ter o revanchismo, né? A ideia de alguns países, por exemplo, a Alemanha, que perdeu um ponto estratégico para a França. Então, eles querem reaver isso novamente, eles querem uma revanche depois de uma guerra para isso. Então, a gente tem essa busca de terras. Então, o que englobou levar a Primeira Guerra Mundial foi a busca de terras, poder, controle econômico, tudo isso favoreceu. E aí a gente tem a formação das
de alianças. Os países começaram a formar alianças para uma possível... E aí isso é uma questão importante para a guerra, porque o que era essa ideia? As alianças dos países é assim, nenhum país que mexe, se o país mexer comigo, mexeu com todos que formam aliança comigo. A gente tem a Tríplice Aliança, que reúne a Alemanha, a Itália e o Austro-Húngaro, né? O Império Austro-Húngaro, e nós temos a Tríplice Entente, que reúne a Inglaterra, a França e a Rússia. Então esses foram os principais países que se destacaram na Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai aprofundar sobre o que aconteceu, o estopim dela, lembrando que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia. Isso a gente vai falar na próxima aula, beleza? Anotaram tudinho? Revise o vídeo, anote. Eu vou querer o resumo dessa aula que nós tivemos aqui agora e a gente vai fazer uma atividade em cima, beleza?